Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Noé, presidente do G7. A missão do Grupo G7 é participar efetivamente para o crescimento da sociedade civil e empresarial de Contagem. Visamos ser o grupo de referência na transformação das políticas públicas de Contagem. Nossos principais valores são a representatividade, o compromisso, o apartidarismo, a integridade e a imparcialidade. O Grupo G7 é composto por 7 entidades representativas do município de Contagem. A CCEASA, Associação Comercial da CEASA, a ASCIP, Associação Comercial e Industrial de Contagem, o CDL, Clube de Dirigentes, Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, o CRC, Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, o CIENG, né, Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, o CRC, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Contagem. Nossos objetivos são atuar efetivamente na defesa dos interesses da sociedade civil e empresarial, promover ações conjuntas para estimular a parceria entre a sociedade e o poder público, colaborar com a administração pública municipal no levantamento de ações prioritárias, participar das principais decisões relativas ao crescimento do município de Contagem. Hoje estamos recebendo para o encontro a deputada estadual Marília Campos, candidata à prefeitura do município de Contagem pelo PT. As regras do encontro foram acordadas previamente e a candidata, né, ao participar da reunião, confirma que recebeu antecipadamente as propostas do grupo e concorda com a gravação da entrevista. A partir de agora, né, a candidata terá 20 minutos para falar sobre o seu plano de governo e sobre as propostas que foram enviadas pelo Grupo G7. Candidata, seja muito bem-vinda e tenha aí à disposição 20 minutos para falar do seu plano de governo e sobre as propostas que foram enviadas. Nós não podemos ver a sua imagem, se puder compartilhar a sua imagem. Uai, minha imagem não está aparecendo? Eu consigo ver a Marília, agora perdeu. Aqui está aparecendo para mim também, não é? Ok, Marília, tá ok. Tá ok? Tá ok. Estava aparecendo, agora está ok, né? Bom, quero que vocês me avisem a hora que eu completar 15 minutos, tá bem? Ok. Uma boa tarde para todos e todas. Para mim, primeiro agradecer o convite que vocês me fizeram. É um segmento, uma organização, né, que é o grupo, o G7, importante, porque discute o desenvolvimento da nossa cidade e, consequentemente, a geração de empregos, também a questão da arrecadação. Então, é a atividade de vocês que faz com que Contagem siga em frente, né? E, particularmente, no momento onde já vivíamos uma situação de desemprego, de recessão econômica, de estagnação econômica, e com a pandemia nós tivemos toda a atividade econômica muito impactada, né? Então, eu estou muito assustada com o nível de empresas que fecharam as portas, com o nível de desemprego que se agravou em função da pandemia, e certamente a prefeitura, o poder público, terá que ter políticas para estimular e apoiar empresários e empresárias, tão logo assuma o governo, no sentido de estimular e ajudar no processo de recuperação da atividade econômica. E vocês me conhecem bem, eu sou uma pessoa do diálogo, né? E quero contar muito com vocês, se eu vencer o processo eleitoral, para que a gente possa dialogar no sentido de encontrar soluções e propostas para que a gente possa recuperar a atividade econômica do nosso município.
Eu tive oportunidade de visitar vários de vocês. SEASA, a SIC, CDL, CIENG, o CRC. Acho que eu só não visitei o CREA, tive dificuldade de fazer o contato, e a OAB. Mas, é claro que a gente não fez um grande debate programático, mas em todas essas conversas eu pude ter uma compreensão melhor das opiniões deste segmento sobre a cidade, sobre a atividade econômica do nosso município e, portanto, a relação com o poder público municipal. Assim que eu decidi ser pré-candidata, eu fiz reuniões virtuais, então o processo da pandemia dificultou muito o processo de debate, mas eu fiz reuniões virtuais que envolveram em torno de 5.000 pessoas. Não fiz muito por segmento, fiz por políticas públicas e também em cada território. E eu pude, então, construir um diagnóstico, né, e também pensar em diretrizes, se eu for eleita prefeita, para que essas diretrizes possam ajudar no processo de elaboração das políticas públicas para o nosso município. Eu não sei se vocês já receberam, esse é um jornal que eu fiz 200.000 exemplares, vocês estão vendo? Esse é um jornal, 200.000 exemplares. Ele, na verdade, ele popularizou o programa de governo que eu estou defendendo. Esse jornal, ele trata das medidas emergenciais que nós adotaremos se eu for eleita prefeita, as diretrizes para as finanças e administração do município, para a saúde, para a educação, para a participação popular, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, para a segurança pública, para a cultura, para o esporte, para o lazer, para a juventude e para a habitação, urbanização, meio ambiente, mobilidade, direitos e cidadania, política para as mulheres e servidores públicos. Essa é uma síntese que eu popularizei, entregando de casa em casa na nossa cidade. Já está praticamente cumprida a distribuição. E o conteúdo mais abrangente, que depois eu posso, se for o caso, se vocês acharem conveniente, entregar para vocês, eu fiz um material sobre o meu legado, então aqui é uma cartilha, todas as realizações que eu fiz quando fui prefeita em Contagem. Fiz também um caderninho sobre o diagnóstico de Contagem, então um diagnóstico social, econômico, político, financeiro da cidade, e também fiz um caderninho sobre os compromissos que eu tenho com a cidade. Tudo isso está sendo divulgado, seja no programa de televisão, nas redes sociais, no jornal, e também nas minhas visitas que eu tenho feito pessoalmente em todos os bairros da cidade, através do carro de som. Então, eu faço essa apresentação inicial para dizer para vocês que eu estou trabalhando muito, não só no estudo, na formulação e na minha preparação, para caso eu for eleita, a gente ter condições de abraçar os desafios que eu sei que Contagem tem. Então, tudo que eu escrevi está lá. E eu fiz um blog especial, eu quero que vocês anotem, mariliacampos13.com.br. Todo esse material está no blog. E eu queria, então, ter liberdade de fazer algumas considerações sobre o documento que vocês me apresentaram, porque eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu falo do meu, ou eu começo a falar do de vocês. Eu, então, prefiro falar do documento de vocês, que muitas das questões que vocês apresentam faz parte de alguns compromissos que eu apresento para a cidade. No item 1 do desenvolvimento econômico, eu trocaria muitas palavras, tipo, em vez de revisar, eu ponho analisar. Porque como eu desconheço, eu saí da cidade em 2012, muitos decretos e leis eu vou precisar atualizar, né? Então, o compromisso 1.1, eu me comprometo a analisar as políticas de benefício para a concessão de terrenos.
Me parece que essa reivindicação que vocês apresentam de mapeamento do terreno disponível parece que foi atualizado por essa atual administração, mas eu me comprometo a fazer a atualização. Me comprometo, em vez de revitalizar, a elaborar um projeto de revitalização dos distritos industriais. A questão do distrito industrial Vila Paris merece um estudo especial. Então, nós estaremos, porque os outros estão muito consolidados em termos de estrutura. Eu não sei o que foi feito de 2012 para cá, mas eu me comprometo a apresentar um estudo de quais são as intervenções necessárias nesse distrito industrial da Vila Paris. Me comprometo, e faz parte da minha diretriz, a continuação das obras que já foram iniciadas por esse governo. Essa questão de obedecer a quantidade permitida de feriados, se for legislação, ok. Projeto a ser aplicado na revitalização do comércio, isso é uma questão fundamental. Eu tenho andado pela cidade, me parece que existe uma tendência forte de descentralização por galerias, por comércios individuais, de unidade, nas regiões territoriais, nos bairros. Isso é importante, tem efeito, inclusive, sobre a mobilidade urbana. Então, é importante que a gente recupere toda a mobilidade, e aí não só as vias onde os carros passam, mas também os passeios. Então, essa revitalização ela é muito importante. Projeto de incentivo de inclusão de novas empresas tem que estudar. Eu não tenho proposta para isso, mas a gente tem que fazer parcerias e contratar pessoas para nos ajudar nessa questão do incentivo, porque isso tem a ver com a vocação que Contagem tem, especialmente porque a cidade está agora sob a responsabilidade dela, a gestão da cidade industrial, e lá é um verdadeiro distrito de empresas vazias, e nós temos que fazer um estudo da vocação para fazer uma ocupação do distrito cidade industrial, né? Esse 1.9, que é a extinção do regime Enfiltese, eu não sei como é que pronuncia, né? Como fim da propriedade indireta do município, isso aí a gente tem que estudar melhor, porque alguns distritos, como o 5 e o 5ão, eles foram feitos através de processo de doação. Então, eu não tenho condição de dar uma resposta agora, mas é uma questão que juridicamente tem que ser estudada para ter uma resposta sobre essa questão. E extinguir com a prática de emendar feriado, eu nunca gostei disso, né? Então, isso aí eu fecho com vocês. E eu acrescentaria aqui, na questão do desenvolvimento econômico, é muito importante que a prefeitura, naquilo... Oi? Está ouvindo? Está ouvindo? Sim, candidata. Pode continuar. Naquilo que a prefeitura puder comprar na cidade, e a prefeitura compra muito, como forma de aquecer a atividade produtiva local, em especial o comércio. Então, o kit escolar, né? Ele pode ser comprado aqui no município através de redes credenciadas. Uniforme escolar, nós podemos comprar aqui no município. Então, na minha opinião, a prefeitura pode e deve incrementar esse processo de compra no município para fortalecer o comércio nas várias regiões da cidade. Então, eu acrescentaria mais essa questão. Na questão da ocupação do solo, revisão da política de benefícios, eu ponho analisar, porque eu não sei se tem que rever, eu tenho que analisar. Esse geoprocessamento, que é o ponto 2.2, que vocês apresentam, a prefeitura já fala que já fez. O geoprocessamento, a digitalização das plantas, esse levantamento planimétrico cadastral, ela fala que foi feito. Se não foi feito, teremos que fazer, até para atualizar, para rever planta de valores e por aí vai, né? O ponto 2.4, na minha opinião, ele cria uma certa contradição com o ponto 2.6 que vocês apresentaram. O 2.4,
liberar ou restringir a aprovação do Minha Casa e Minha Vida na Regional Sede. Na minha opinião, nós temos que preservar a bacia de Vargem das Flores. Isso significa que a gente tem que agir com restrições para preservar a bacia. E a outra questão, nós temos que atender a demanda habitacional não de moradores de outras cidades, mas de moradores da nossa cidade. Então, onde for necessário promover adensamento, nós faremos isso, mas nós não vamos trabalhar com expansão horizontal da nossa cidade para a construção de Minha Casa e Minha Vida, para trazer moradores de outras regiões, especialmente Belo Horizonte, que não tem mais terreno para a construção de moradias para atender a sua população. Então, na minha opinião, nós temos que restringir, mas nós estaremos fazendo conferência municipal para discutir a revisão do plano diretor do município. Regularização fundiária, do conhecimento de vocês, que nós temos extensas áreas. O Parque São João inteiro, o bairro Milanês inteiro, o bairro São Pedro, Glória, muita coisa irregular, né? Não tem regularização fundiária. Isso tem desvalorização imobiliária e impede as pessoas de obter financiamento para promoção de reforma. Então, tem que fazer um planejamento, sim, de regularização fundiária. E eu concordo que a gente, nesse ponto 2.6, que é colocado por vocês, restringir o adensamento populacional da cidade, principalmente revogando a lei do morar contágio. Concordo plenamente. Dar uma destinação para o antigo fórum, aceito sugestões. Eu não tenho um projeto, né, mas eu acho que a gente tem que discutir um espaço nobre, né, que não pode ser ocupado como se fosse vários puxadinhos, dar uma sala para um, dar uma sala para outro. Aquilo é uma região muito nobre que pode alavancar a sede em Contagem e nós temos que discutir um projeto para aquela área, né? E concordo plenamente com o ponto 2.8, que é promover o parcelamento das áreas do 5. Claro, né, gente? O 5 foi feito em épocas em que as fábricas usavam grandes áreas e hoje, com a questão tecnológica, as áreas ficaram superdimensionadas. Então, sou favorável a essa redivisão, estudar e fazer um plano, né, para essa questão. Na carga tributária, como diretriz, muito do que eu farei, se eu for eleita, é ter como parâmetro aquilo que é praticado em Belo Horizonte e também na região metropolitana. Vamos ter que dialogar muito. Em primeiro lugar, revisão da cobrança do IPTU, que atualmente onera as empresas. O que nós fazemos aqui em Contagem é menos do que faz em Belo Horizonte, porque aqui nós trabalhamos com a alíquota de zero... Oi? Desculpa te interromper, você pediu para avisar. Entramos nos 15 minutos. Tá. Então, na questão tributária, nós trabalhamos com 0,45 e 0,75. Belo Horizonte trabalha com 0,60 e 1,0. Então, nós podemos discutir e estudar. Mas hoje, o IPTU das empresas em Contagem, ele é menor do que é praticado em Belo Horizonte. Então, eu vou ir pulando, tá, gente? Essa questão da tarifa do aterro sanitário, do SEASA, a proposta é a gente viabilizar o plano de gerenciamento de resíduos. Então, qual é a política que teremos para reduzir resíduos? Até porque o nosso aterro, ele tem prazo de validade. Então, o plano de gerenciamento, ele pode discutir não só a redução de resíduos, como também o preço que se cobra para colocar os resíduos no nosso aterro. Extinção da alíquota do IPTU de 2% dos imóveis do Distrito Industrial. Em princípio, eu concordo e topo estudar, tá? Extinção da taxa incidente na transmissão da propriedade nos distritos. Em princípio, eu concordo.
desenvolver mecanismo justo na questão do ITBI, também, base real, justo. Mobilidade urbana, nós vamos continuar as obras, né? E vamos fazer uma conferência metropolitana para discutir mobilidade, porque se eu for eleita, o que vai acontecer? Nós vamos herdar muitas obras que ainda vão estar no meio do caminho, algumas já concluídas, e nós vamos ter que estudar para aquelas que estão prontas, projetos de funcionamento. Para aquelas que não estão, pegar as coisas no meio do caminho. Então, vocês sabem que isso não será uma tarefa fácil, mas vamos ter que estudar a questão da mobilidade, não apenas para o carro, mas também para o pedestre, né? Então, essas questões todas, de conclusão da Avenida Maracanã, isso aí está tudo ok. Metrô até Betim, gente, isso aí é verba federal. O que a gente tem que fazer é lutar para que isso aconteça, né? Ponto de ônibus faz parte do projeto de mobilidade. Essa questão da solução definitiva para a trincheira José Quintão Romero, nós temos que fazer um estudo da drenagem daquela obra, né, para ver se a questão da engenharia tem algum problema, mas ela também tem a ver com a conclusão das obras do Ferrugem, que está sendo executada pelo Estado de Minas Gerais. Vou pular, gente. Na questão da saúde, né, que é uma questão que impacta, vou pular também, mas essa é uma questão importante, a questão do remédio fácil. Não é uma questão de princípio, se eu tenho na minha farmácia ou se eu coloco remédio dentro das farmácias nos bairros. A questão é, quando eu compro o medicamento, a prefeitura compra com várias isenções de imposto. Então, o que nós temos que vem de recurso, a gente compra o medicamento. Vocês poderão falar, mas você tem um custeio na distribuição e também na estrutura das farmácias. É um estudo que nós teremos que fazer, mas eu acho que a gente pode estudar juntos. Acabou meu tempo? Acabou? Mais 1 minuto e meio, candidata. E os processos todos que vocês colocam, né, de desburocratização, de informatização, para que a atividade, o segmento produtivo, as empresas todas, tenham maior facilidade para instalar as empresas, eu concordo plenamente, mas lembrando que a burocratização, ela respeita uma legislação. Então, não pode ser a política do dar jeitinho. Para a gente desburocratizar, nós temos que modernizar, nós temos que informatizar e nós temos que mudar também a legislação. Então, nós poderemos trabalhar juntos. E uma questão que é fundamental, né, que eu vou responder, é que nós apostamos muito no processo de democratização da cidade. Isso significa o fortalecimento dos conselhos. Então, o Conselho de Trânsito e Transporte pega a questão da mobilidade, Conselho do Meio Ambiente, onde empresários têm assento, Conselho de Desenvolvimento Econômico. Então, como a cidade ela é cheia de conflitos, né, é muito importante que, através dos conselhos, a gente tente construir soluções, talvez construindo um processo de consenso progressivo. É isso, são essas as minhas considerações. Da minha parte, o que eu quero dos empresários, né, além de desenvolverem, ajudarem no desenvolvimento da cidade, o que eu gostaria muito é que as empresas tivessem mais compromisso com a cidade em termos da qualidade de vida. Porque nós temos muitos empresários que têm as empresas aqui, mas não moram aqui, né? Então, a gente tem que preocupar como é que é a educação aqui, como é que é a limpeza da cidade aqui, como é que é a cultura aqui, como é que é o esporte, o lazer aqui, e a gente vai ativar os fundos, o fundo de cultura, o fundo do esporte, que todo mundo sabe que muitas das empresas que estão aqui contribuem para o fundo de cultura em BH. Então, nós vamos visitar as empresas para ter parcerias para que as coisas boas, né, que garantem qualidade de vida e bem-estar,
aconteçam no nosso município também. É isso. Obrigada. Presidente Noé, ative o seu microfone. Candidata, obrigado aí pela explanação. Nós agradecemos. A partir de agora, nós vamos iniciar uma rodada de perguntas e cada entidade representativa e participante do G7 irá fazer uma pergunta. A candidata terá 2 minutos para responder, nós teremos 1 minuto para fazer nossas considerações e a candidata terá 1 minuto para fazer as considerações finais sobre a pergunta. No momento atual, participam dessa reunião a Simone, aí, por parte da CCEASA, o Felipe Bicalho, representando a CIC, Ana Braga, representando CRC, Carlos Carvalho, pela CIC, CDL, o Marco Aurélio, o Egmar, pela CIC, o Elcio, pela CIENG, a Karina Campos, pela CCEASA, a Maria Helena, representando a CIENG, o Odimar Carmo, representando o CREA, o Edmar, deixa eu ver aqui, a lista, tá? A Patrícia, eu não sei qual é a entidade, o Reginaldo, representando a CDL, Ricardo, representando a SIC, o Rodney, pelo CDL, Rogério Lisboa, pela OAB, e o Sanders também pela OAB. Então, candidata, por ordem alfabética das entidades. A pergunta da CCEASA, que nos preocupa lá, é a continuidade das obras do viaduto. A candidata já falou que vai dar continuidade nessas obras, e nós achamos extremamente importante. E sobre o sistema de mobilidade, a gente acha que tem um impacto muito favorável para o empresário. A manutenção desse sistema com uma passagem só reduz muito o custo de vale-transporte das empresas. Isso aí teria um impacto muito favorável na CEASA Minas, né, que tem 15 mil empregados em média ali nas empresas, e nós, aos candidatos, a gente tem proposto um ponto do sistema de mobilidade ali na Balesteros, na portaria de entrada de motos, ali na frente do bairro Laguna. Então, essas são as nossas considerações, se a candidata vai manter essas obras, né, dos viadutos, e se seria possível considerar esse ponto lá que trata tudo de mobilidade e de trânsito. Ok? Muito obrigado. Agora sou eu? Sim. É o que eu disse, né? Eu não conheço o projeto, como é que vai funcionar os terminais, né? Se eles vão integrar o metropolitano com o municipal, porque muito do transporte também, ele é metropolitano. Então, além de continuar as obras, nós vamos ter que discutir com a cidade como que será o funcionamento desse sistema, né? Eu não sei qual que é, embora essa negociação dos recursos tenha sido feita por mim antes de eu sair da prefeitura, foram 600 milhões, pelo menos, naquilo que foi obra, recurso do PAC, né? Mas eu não tenho conhecimento, de fato, dos projetos. Então, o meu compromisso é a gente debater com a cidade. E sobre a reivindicação que vocês apresentam, isso entra na discussão que faremos, tá bem? Do ponto. Tá, ok. Sobre o viaduto, podemos concordar que vão concluir? Sim, bom, esse é o propósito, né? E aquela reivindicação que vocês fazem, daquela via de acesso, Joaquim, que vocês está lá no documento, aí tem que estudar, porque ali implica em desapropriação a duplicação daquela via. Então, é um estudo que a gente terá que fazer, porque eu acho que ela é complementar à questão do viaduto, né? Porque a via é muito estreita, né? E o viaduto ele está ampliado, mas a via continua estreita. Então, nós vamos ter uma retenção, possivelmente, naquela via. Mas é um estudo que teremos que fazer. Tá? Ok, obrigado pela resposta. A partir de agora, a pergunta da ACIC, né, Associação Comercial e Industrial de Contagem. Deputada Marília Campos.
presidente Noé, que vem conduzindo com brilhantismo aí esses debates, esse bate-papo com os candidatos tão importante para a cidade. Deputada, primeiramente quero te agradecer por estar presente e bem como pela sua gentileza, você é sempre gentil e partícipe das atividades do município, inclusive na SIC. Com relação à minha pergunta, ela é uma pergunta aparentemente simples, mas uma resposta complexa. Contagem vem perdendo protagonismo industrial nos últimos 15 anos. Percentual do PIB do município relacionado às indústrias vem caindo gradativamente. E Contagem não só tem atraído poucas empresas, como tem perdido empresas para outros municípios. Eu queria ouvir de você qual que é a sua ideia, o seu plano e a sua estratégia para não apenas atrair empresas para Contagem, mas para não deixar com que elas vão para outros municípios. Não, a tese, né? Olha, eu discordo de você que existe uma perda de empresas, né? Existe uma modificação do perfil das empresas. E isso tem provocado uma perda de arrecadação. A empresa que nós perdemos e que deu uma repercussão muito grande na arrecadação, há muitos anos atrás, que foi para Uberlândia, foi a Souza Cruz. Agora, o processo da industrialização, a indústria tem ocupado um protagonismo menor no processo da questão tributária, na questão da arrecadação. O setor de serviços e o setor de comércio têm ocupado um protagonismo maior. Não significa que a gente vai se acomodar com a questão das empresas, mas hoje as empresas fazem escolhas, não porque as cidades não oferecem condições, porque Contagem tem tudo. Tem via, sistema viário, tem gás, tem mão de obra, tem energia, então, tem mão de obra qualificada, né? Agora, nós temos que, é aquilo que eu falei anteriormente, eu já tive discutindo isso na UFMG, e falta um debate mais aprofundado com as entidades classistas. Nós temos distritos que estão ociosos, cidade industrial, os 5 com espaço subaproveitado. Então, que modelo nós podemos atrair para cá de indústria, né? De tecnologia? Nós podemos fazer, por exemplo, Belo Horizonte agora contratou a CEDEPLAR para fazer um estudo do processo de ocupação e de estímulo à atividade econômica. Eu acho que nós temos que estudar. Não com soluções simples, mas eu creio que se a gente aposta na melhoria do espaço urbano, aposta na melhoria da mobilidade, cuida melhor da cidade, já é uma questão muito importante como estímulo para atender, estimular empresas. Mas eu acho que merece um estudo maior. Eu não tenho uma resposta para isso. Certo. Eu compreendo, de fato, o assunto é complexo e é preocupante a questão dos números e percentuais. De fato, o mundo inteiro sofreu uma certa desindustrialização, mas em Contagem, de 2010 a 2017, nós tivemos uma queda de 35% na participação do PIB das indústrias para 25,1%. Então, esses números são alarmantes e é uma vocação da cidade. Contagem tem esse espírito. Eu estou aqui também com o CIENG, que é o Centro das Indústrias, que participa ativamente nesse debate, a SIC também como entidade comercial e industrial do município, da prestação de serviço, mas nos preocupa muito, não apenas deixar com que a empresa saia de Contagem, acho que falta um diálogo, e eu gostaria de ouvir também o aprofundamento disso, das suas ideias, mas também pensar o que fazer para atrair essas novas empresas e essas novas vocações. Eu acho que a gente tem que fortalecer as associações. Qual que é o papel do CIENG? Né? As grandes empresas aqui, os centros administrativos delas não ficam aqui. Ou ficam em Belo Horizonte, ou ficam fora do Brasil. Qual que é a relação do CIENG com o poder público? Quais as propostas que o CIENG tem para ampliar, para fortalecer as empresas? Uhum. Né? Então, eu acho que é uma questão
que tem que fortalecer as associações para que o diálogo possa contribuir para que o município possa elaborar políticas para que a gente atraia esse setor e consolide aqui. Mas eu discordo de você. Essa questão, né, da desindustrialização e da perda do protagonismo das indústrias é um processo nacional. Processo nacional. Obrigado, candidato. Eu tenho tempo para falar agora, Noel, ou não? Apenas acabou a conversa. Acabou, presidente. Maravilha, maravilha. Queria continuar. Não, agora não. Vamos em frente, então. Agora nós vamos ouvir a pergunta do CDL, Clube Dirigente Logista de Contagem. Candidata Marília, boa tarde, tudo bem? Prazer em revê-la. Sucesso aí na caminhada aí, né? Nessa luta aí, mais uma luta muito grande aí pela cidade, né? O Ricardo, né, foi muito feliz, nos tomou a nossa pergunta aí, que é a nossa preocupação da cidade, muito grande. Eu acho que o poder público tem realmente que trabalhar nisso, não só as associações, porque nós estamos sempre aprontos e trazendo o que a gente pode para a cidade, né? E eu queria só, né, parabenizá-la aí por essa iniciativa aí de voltar novamente à cidade, desejar muito sucesso. O nosso diretor Rodney, né, que vai proceder aí a parte da CDL, tá? Boa tarde e sucesso aí. Sou eu? Boa tarde, Marília. Boa tarde a todos. Candidata Marília, inicialmente agradeço pelo nosso convite, né? Em nome da CDL, desejo boa sorte na caminhada, sucesso. Conheço a sua pessoa, sei de mulher valorosa que é, então acho que nós estamos numa campanha sadia. E como representante do CDL, eu gostaria aqui de verificar qual é o seu ponto de vista, qual a sua determinação sobre o assunto. Porque, na verdade, candidata, sabemos que Contagem, já há um certo tempo, mudou-se, teve uma movimentação da sua atividade de negócio, atividade de fomento para o comércio legal, né, em geral. E eu queria saber, dentro do seu plano de governo, qual que é a sua metodologia, o que você vai colocar para a gente poder fomentar essa atividade, tendo em vista que a senhora foi muito feliz em falar que o aquecimento, que um dos seus projetos seria o aquecimento da atividade produtiva, inclusive dentro do município, para fortalecer, inclusive, as empresas que estão instaladas aqui. Achei que isso foi um ponto muito positivo. Mas eu gostaria de saber da senhora, do seu plano de governo, como seria feito essa atividade, esse aquecimento, inclusive para poder a gente evitar o que a senhora colocou no início da sua fala, que é a questão do desemprego e também do fechamento das empresas, porque quando nós falamos no aquecimento da atividade produtiva, também nós estamos falando não só no lado empresarial, mas também no lado social, que é o afastamento do desemprego, né? Nós temos dois viés muito importantes a serem colocados. Então, eu gostaria de saber da candidata quais seriam esses pontos que seriam trabalhados e, consequente, também, a caminho dessa pergunta, eu gostaria de saber da candidata também duas questões. Qual que é a tratativa dentro do seu plano de governo para o comércio itinerante, que de vez em quando se instala no nosso município, e também do comércio informal? Qual é a visão da gestão da senhora, caso a senhora seja eleita, para esses três pontos? Agradeço. Falar que não teremos comércio informal é muito difícil, mas o poder público ele pode organizar o comércio informal para conter, né? E foi isso que eu fiz, uma experiência exitosa, né? Para que ele não se espalhe pela cidade e concorra com o comércio formal. Nós vamos apostar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nunca teve um papel de fomentar a atividade econômica no município, com políticas próprias. Então, eu tive uma reunião com o SEBRAE, né? Eu acho que o SEBRAE pode nos ajudar muito no estímulo, né, à questão do cooperativismo, da formalização daquelas atividades que funcionam e tem uma tendência muito grande com o desemprego. Eu estou vendo assim, garagens das casas se transformar em sacolão, em centros de costura, né? Então, nós vamos ter que fazer um trabalho, porque como o emprego não vai surgir de uma hora para outra,
nós vamos ter que identificar essa política de geração de renda que acontece hoje de forma desorganizada e informal, tentar dar algum nível de organização, inclusive de formação, para que essas pessoas possam comercializar os seus produtos sem concorrer com os comércios, né, legalmente organizados pela cidade. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós vamos fazer a parceria com o SEBRAE para estruturar essas políticas municipais. E volto a insistir, né? Comércio, ele depende muito das pessoas andarem pelas ruas. Para que elas possam andar, nós temos que ter um sistema de mobilidade funcionando, de carro, de ônibus e a pé. E nós temos que ter uma cidade que seja atrativa para as pessoas frequentarem. E acredito também que a cidade pode promover eventos, não para concorrer com o sistema daqui, eventos artísticos, culturais, esportivos, que sejam atrativos para consumidores, para que eles consumam aqui na nossa cidade e, assim, fortalecendo o comércio. Ok? Nessa questão de feiras, né, que você colocou, é uma polêmica antiga, né? Mas isso aí é a legislação. Eu não sei como é que está a legislação municipal. Me parece que a legislação municipal, ela não permite que seja feita a feira. Ou, na minha época, criava restrições. Foi taxando, e não ficou liberado totalmente para as feiras se organizarem. Então, eu acho que não tem como impedir, mas você tem... Desculpa, seu tempo esgotou para a resposta. Ok. Candidata Marília, a nossa grande preocupação, né, como entidade, a CDL faz presente nessa preocupação, é que realmente entendemos que não há de se falar da não existência do comércio informal. A gente entende que a legalização desse comércio, ele traz garantias não só para o próprio agente, né, o próprio empreendedor, porque o comércio informal ele também tem que ser entendido como uma atividade de empreendedorismo, mas também ele traz um subsídio para a prefeitura de fortalecimento. O ente público tem que entender que o comércio, em geral, seja o comércio, seja a indústria, são parceiros da prefeitura. E esse olhar, um olhar mais acurado, tem que se fazer presente no próximo gestor. Então, aqui nós realmente não estamos falando da prática da não existência, não é conflito, mas é preciso que também, para se tratar as medidas de forma igual, que exista a mesma cobrança para o comércio, também a cobrança para a informalidade, para trazer ela um pouco mais para a formalidade, para a gente poder ter o mesmo nível de competição e, detalhe, o mesmo nível de tratamento ao nosso munícipe, que é o maior privilegiado desse nosso trabalho. É preciso ter um olhar mais curado. E com relação às feiras itinerantes, Marília, a nossa grande preocupação, e que é exemplo do que já vem acontecendo, elas se instalam aqui, nós temos o exemplo da feira de calçados e tecidos, couro, ela vem aqui, se instala, faz uma venda gigante, uma movimentação gigante, e simplesmente vai embora levando todas as divisas, não gera renda para o município, e pelo contrário, prejudica o empreendedor que está aqui instalado há um ano, mata ele, manda o funcionário embora, e o itinerante simplesmente fez o que ele queria, arrumou o dinheiro. Então, acho que isso aí realmente é uma questão muito preocupante que o ente público ele tem que se manifestar, tem que trazer uma política em nosso favor. Eu concordo com você. Questão da informalidade, por exemplo, a Feira do Eldorado, ela ajuda o comércio da João César de Oliveira. Tiraram a feira da Alvarenga Peixoto, colocou ela na Tiradentes, o pessoal da Alvarenga Peixoto quer a feira na Alvarenga Peixoto. Então, a questão é organizar, dar uma legalidade, um tratamento, e esse tratamento ele não pode ser um tratamento concorrente, mas muito discutido com atividade formal. E acho também que os segmentos aqui em Contagem deveriam se unir e organizar o seu próprio feirão, né? Eu me lembro de uma experiência, não sei qual que é a opinião de vocês, do setor automobilístico, que fez um feirão, me parece que no Itaú Power, com as empresas daqui para fazer venda de carros aqui em Contagem.
Me parece que foi isso. Eu não estava muito a par, mas me parece que foi isso. Eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço. Agora, proibir, eu acho muito difícil, mas criar mecanismos para não estimular e para inibir, isso a gente pode fazer. Obrigado. Presidente Noé. Eu acho que tem um probleminha na rede do Noé. Espera só um minutinho. Ele cai com a porta, acabando com ele. Ô, Felipe, enquanto o Noé volta, já vamos passar para a próxima entidade que vai fazer a pergunta. Foi a CDL, agora é o CIENG. Agora é o CIENG. CIENG, por favor. Então, que aí, enquanto ele volta, a gente já vai adiantando. Ok. Já voltou. Já estou de volta aí, gente, mas desculpa aí, o celular hoje, eu estou com o celular aqui. É o seguinte, a próxima pergunta, né, o Rogério já adiantou aí, é da CIENG, né, do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais. Eu acho que quem vai fazer a pergunta é o representante aí da CIENG. É o Elcio. Vice-presidente, o Elcio. Está presente, Elcio? Ative o seu microfone. Desculpa aí. Melhor agora? Escutando. Sim. Ok. Boa tarde, Marília. Obrigado aí pelo convite. Fui muito feliz aí nas suas pontuações em todos os tópicos colocados aí por toda a equipe. Bom, eu gostaria de retornar um pouco mais sobre a questão de IPTU. É um tópico relevante para a gente. A senhora pontuou aí que o IPTU de Contagem ele tem um percentual inferior ao de Belo Horizonte. Eu acredito que isso, eu não tenho esses números muito próximos, qual é o percentual de cada município, mas então deve estar havendo um equívoco aí na precificação do valor do terreno, porque existe uma discrepância muito grande em termos de valores. Isso tem sido impeditivo para a instalação de algumas empresas e até dificultando algumas vezes que vai ocorrer algumas correções que algum candidato ou a Câmara vai ponderar e existem uns aumentos absurdos. Aconteceu nos últimos 2 anos aí aumentos de até 1.000, 1.200%. Uhum. A senhora deve ter ficado a par dessas situações, né? Uhum. E com relação ao papel do CIENG, e já é um papel mais amplo, que ele é a nível estadual, Contagem tem todos aqueles predicados que a senhora citou realmente para atrair as empresas. Está bem localizado estrategicamente, tem uma malha viária, acho que não é a melhor neste momento, mas está caminhando para que seja. Existe, de fato, mão de obras em abundância, falta um pouco de qualificação, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, certo? A proximidade do sonho do consumidor, que é de tudo que a indústria produz, aqui está numa posição privilegiada para produzir e distribuir um centro logístico, né? Contudo, vale a pena aí um debate, entender por que grandes empresas estão deixando de instalar em Contagem e estão indo para municípios com estrutura bem inferiores. É o caso de Igarapé, Sarzedo, são municípios que estão em expansão, mas ainda estão muito aquém daquilo que Contagem oferece. Acho que caberia um debate mais amplo a gente entender e qual o impacto desse IPTU nessa evasão de empresas para o município, reconhecendo que não é falta de espaço dentro do município.
Eu tenho indústria aí, o SINC está bem próximo disso, e a gente vê a variedade de imóveis ociosos dentro do município. Gostaria de entender qual seria o projeto da senhora para a gente mudar esse cenário. A questão do IPTU, é claro, né, gente, eu estou fora do município, fora da prefeitura, então chegar lá vai ter que estudar. Mas o que eu acho que tem de abuso hoje na questão do IPTU para a área empresarial? O reajuste hoje do IPTU no município é pelo IGPM e não pelo IPCA. Então, isso tem provocado um aumento muito maior do que a inflação. Essa é a primeira questão. Então, a planta de valores, quando você fala lá do valor do imóvel, eu não sei como é que foi feita a planta de valores. Eles fizeram uma modificação. Então, nós vamos ter que fazer um estudo da planta de valores, vamos ter que modificar a forma como corrige o IPTU, o índice, né? E terceiro, colocar uma trava. Na nossa época tinha uma trava, né? Até tanto vai, porque os índices sofrem reflexos da conjuntura, então colocar uma trava. Então, eu acho que isso aí dá para a gente resolver na questão do IPTU. E na questão da mão de obra, nós temos hoje uma fundação muito importante, que é a FUNEC. Nós temos o Cefet em Contagem, inclusive a gente trouxe na época em que eu governei. E nós temos também SENAC, né, que pode fazer qualificação de mão de obra. O que nós precisamos fazer é um levantamento de qual é a qualificação que as empresas precisam, porque não existe esse entrosamento, essa sintonia, né? Por isso que é muito importante fortalecer as associações, porque elas podem nos ajudar a apresentar qual que é a demanda, né, para a qualificação de mão de obra, para que a gente possa atender à necessidade das empresas. E essa questão do PIB de Contagem, pelo meu diagnóstico, né, nós temos aqui o seguinte, olha, entre 2002 e 2017, o PIB de Contagem ele passou de 6,266 bilhões para 28,988 bilhões, uma variação de 363%. No mesmo período, o PIB mineiro passou de 127,782 para 576,199 bilhões. Então, uma variação nominal de 351. Contagem, o PIB cresceu mais do que a economia mineira. Então, eu quero dizer, depois vocês podem tomar conta um pouco desse meu diagnóstico, porque Contagem tem uma baixa estima muito grande. As empresas estão indo tudo embora, o município está perdendo. Não está. Nós estamos com uma arrecadação, né, que faz de Contagem hoje ser a terceira cidade, nós passamos na frente de Betim. Nós temos um parque industrial mais diversificado, nós temos uma arrecadação superior de Betim. Betim era a segunda maior arrecadação, hoje é a quarta. Então, nós estamos perdendo para quem? Está indo para Sarzedo? Vamos estudar. Está indo para Igarapé? Vamos estudar, né? Mas certamente não é por aquilo que o município não oferece. Pode ser por outras razões. Mas se for por uma falta de estímulo, nós temos que estudar. Pronto. Ok. Obrigada, candidata. E eu queria ponderar um outro ponto, é que eu já estou aí compondo a diretoria do CIENG há algum tempo, e todos os candidatos e prefeitos que estiveram à frente do município, nós sempre tivemos muito um diálogo. O que aconteceu ao longo do tempo é que nós percebemos que tivemos muito diálogo, mas poucas ações efetivas. E isso, às vezes, quando as coisas estão para acontecer, já é uma mudança de governo. E as coisas mudam, não se concretizam da forma esperada. Muito obrigada, candidata. O que eu posso te dizer é que eu não sou o meu estilo é aquilo que foi bom, que o diálogo deu frutos, que é bom para a cidade, seja em obras ou políticas, nós vamos seguir em frente. Então, se o CIENG tiver dialogado e construído, né, acordos, políticas, junto com o poder público municipal, e a gente julgar que foram corretos e convenientes, nós vamos continuar.
Obrigado. Candidato aí pela resposta, né? Nós temos aí um limite de tempo. Eu vou pedir o pessoal que for fazer a pergunta para que seja o mais breve possível, para conseguirmos concluir o tempo da entrevista, né? Agora a pergunta do CRC, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Boa tarde, candidata Marília. Boa tarde. Eu ia até pular a pergunta por causa do tempo, mas eu vou fazer ela de uma forma mais rápida aqui. Em relação à parte do CRC mesmo, né, o nosso questionamento é qual que é o planejamento hoje do seu plano de governo em relação às licenças liberadas para as empresas, sabe? Hoje os contadores, eles têm muita dificuldade em conseguir essas licenças, né? Principalmente a licença sanitária. Hoje o processo é totalmente presencial, o que dificulta muito esse retorno, sabe? Deu? Deu? Uhum. Isso está relacionado, por exemplo, à licença sanitária. Eu não sei se o município já fez o Código de Saúde. Se ele não tiver feito o Código Municipal, nós temos que fazer para ter uma legislação orientando essa questão da vigilância sanitária. E essa questão da agilização, ela está diretamente relacionada à questão da modernização, que é uma questão que eu pretendo ou ter uma secretaria, ou ter um órgão específico de inovação tecnológica no município. Para quê? Para que ele faça a inovação dentro da prefeitura, na prestação dos serviços, e para que a gente também comece a pensar em políticas para estruturar melhor o nosso município para receber a tecnologia. Então, essa é porque eu não entendo, né? Então, meu compromisso é trazer um órgão ou uma secretaria para discutir e implementar inovação tecnológica. Eu estive reunida com o Sindifor, que é o sindicato da FIENG, responsável pela questão responsável, que articula essa questão da tecnologia, e a gente teve uma discussão muito importante, me passaram várias informações, e o nosso compromisso é a gente sentar para conversar e aprofundar esse debate. Ótimo, agradeço muito o retorno. Candidato, agora nós vamos à pergunta do CREA, né, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Boa tarde, candidata. Eu sou o Carmo e a gente já se encontrou por várias vezes no município e debatendo questões inerentes à engenharia, ao desenvolvimento urbano como um todo, né? E a gente fala muito da regularização fundiária. Eu, inclusive, moro a 1.000 metros do gabinete do prefeito, numa região que não é regularizada. Qual é a preocupação da gente? É trazer empreendimentos para o município, porque o grande fomento está exatamente na regularização. Como é que nós vamos empreender, por exemplo, com áreas, por exemplo, um potencial elevadíssimo para empreender, sendo que ali não está regularizado? E o exemplo que eu dou é exatamente esse aí. Nós estamos a 1.000 metros do gabinete do prefeito, além do Parque São João e outros bairros, conforme você falou. O que é que você tem em mente para que a gente possa resolver de uma vez por todas esse problema, já que no seu governo a gente teve regularização fundiária, mas isso parte exclusivamente do Executivo. Tá. Nós temos que fazer um plano, por exemplo, Nova Contagem, que nós entregamos 4.000, né, escrituras e fizemos a regularização, nós fizemos com recursos municipais, né? Mas nós fizemos, por exemplo, a regularização do bairro São Pedro Glória. Isso teve que envolver uma parceria com os próprios moradores, né? Porque regularização, vocês sabem, ela tem um custo e alto, né? Porque tem que fazer análise topográfica, enfim. O que nós devemos fazer é fazer uma análise bairro a bairro, porque cada realidade de bairro é um tipo de regularização fundiária, né? Fazer esse planejamento do processo de regularização, que é isso que você está colocando, valorização do imóvel, trazer empreendimentos, financiamentos para reforma e qualificação das residências, né? Fazer um planejamento para enfrentamento. Agora,
onde a gente puder viabilizar essa política em parceria com os moradores, nós temos condição de agilizar, porque hoje não tem recurso federal para fazer regularização fundiária, pelo menos por enquanto. Tá? Então, é fazer esse plano, ok? Muito obrigado pela resposta, mas eu gostaria só de frisar o seguinte: o G7 é um grupo que surgiu exatamente para isso, para ajudar o poder público a buscar essas soluções. E eu, como representante do setor tecnológico e das engenharias como um todo, devo te dizer, e você já conhece, você sabe que eu me aproximei de você por várias vezes, que nós temos hoje a engenharia pública em pleno vapor no país. E eu quero dizer que, pelo menos da parte do G7, eu, como representante do CREA, quero deixar isso aí à sua disposição, até porque você disse há pouco que a gente tem que fazer um trabalho parceiro, valorizar as associações. E aqui nós estamos representando essas associações. Eu espero o seu contato em breve, caso seja eleito. Desejo sorte nessa caminhada, que Deus te abençoe, e, acima de tudo, para que, de fato, o município venha a ganhar. Obrigada, Carmo. Olha, e eu acho que essa parceria do CREA foi feita com a Prefeitura de Betim, né? Exato. E teve êxito. Na época, eu não me lembro por que a gente não conseguiu fazer a parceria com o CREA, mas eu, especialmente, eu tenho todo o interesse, né? Eu acho que o CREA pode nos ajudar muito, inclusive na agilização, na discussão dos processos, né? Dessa burocracia que tem toda de papel. Acho fundamental que vocês nos ajudem e certamente teremos vocês como parceiros nesse processo de modernização da prefeitura. Muito obrigado, candidata. Boa sorte. Obrigada. Candidata, agora a última pergunta da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Contagem. Boa tarde, Marília. Rogério Lisboa, da OAB Contagem. É um prazer recebê-la aqui. O Grupo G7, quando foi formado, o princípio que nos une é exatamente essa questão do diálogo e a participação efetiva na administração pública, de forma que a gente possa contribuir para as melhorias. Nós trouxemos a ideia da criação do CONDECOM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, nos moldes que é feito hoje em Maringá, no Paraná. E conseguimos, de alguma forma, a criação do CONDECOM, mas não nos mesmos moldes do que lá existe. Eu queria saber da sua opinião a respeito dessa premissa de participação efetiva, né, da sociedade civil como um todo na execução dos trabalhos do Executivo, e como que seria a sua forma de diálogo para que nós pudéssemos estabelecer esse tipo de trabalho. Obrigado. Tem. Olha, eu não conheço, já ouvi falar muito de Maringá, né? Vou até estudar um pouco sobre isso, mas eu não conheço a estruturação e o funcionamento dos conselhos, né? Mas a questão do conselho, para mim, além das conferências que nós teremos que fazer para estabelecer as diretrizes, tem que ser conselhos representativos e que não pode ser apenas de debate. Ele tem que ter mais eficiência, mais resolutividade na implementação das políticas. Então, a minha expectativa é que as associações se fortaleçam, disputem o governo do ponto de vista da proposta, porque eu acho que um bom governo, a chance da gente ter um bom governo é aquele que a cidade disputa, não é que se oponha, não, que dispute o governo, porque o tempo todo é conflito, né? Então, dispute com proposta, apresente proposta, no sentido de que sejam propostas que possam promover o desenvolvimento em todos os sentidos da nossa cidade. Então, a gente pretende fazer as conferências, fortalecer os conselhos, estimular a sociedade a se organizar, porque eu acho que um bom governo depende da organização da sociedade civil. Ok, obrigado pela resposta. Nós do G7 nos colocamos já de pronto para estimular esse diálogo e poder participar efetivamente. Fica sempre aquela premissa: ouvir antes de realizar, a gente consegue economizar. Então, fica muito mais fácil assim. Obrigado, viu? Obrigada a você. E é isso, eu acho que é por aí, né? A chance de você acertar é você conhecer, e para conhecer tem que escutar,
né? Eu não conheço todos os problemas e nem tampouco as soluções. E quem mais conhece as soluções, às vezes, é quem vive o problema. Então, essa escuta eu tenho e estou aprimorando cada vez mais. Candidata, nós encerramos as perguntas. A partir de agora, a candidata tem 5 minutos para fazer as considerações finais. Olha, gente, primeiro, assim, agradecer, acho que foi um aprendizado também, né? Nem tudo eu tinha ideias, né? Eu acho que vocês pontuaram questões que são importantes, né? A proposta nossa de governo, ela não é uma proposta acabada, ela apenas estabelece, o programa de governo estabelece diretrizes, né? Que serão discutidas com a cidade, porque não basta só pensar, né? Para implementar, tem que, inclusive, fazer com que a cidade se sinta parte daquele programa. Eu não sou apenas do PT, eu represento uma coligação partidária, que é a coligação Contagem Feliz de Novo. E faz parte dessa coligação o MDB, o PSB e o PCdoB. Nós queremos governar não como partidos, mas eu quero governar como prefeito. E governar, para mim, é governar com as pessoas, com os segmentos. Então, meu compromisso principal é dialogar. Dialogar com todos os segmentos da cidade. Lideranças empresariais, lideranças religiosas, lideranças políticas e lideranças sociais. Então, esse é o meu primeiro compromisso e eu espero, ganhando as eleições, e vou trabalhar muito para que isso aconteça, que a gente, tão logo, né, esteja lá, que a gente possa discutir junto as ações emergenciais que teremos que ter para a retomada do desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada. Candidata, nós, né, que agradecemos em nome do G7 aí, por ter aceitado o nosso convite, né, foi muito boa a nossa conversa, né, a candidata respondeu diretamente todas as perguntas, né, desenvolveu sobre as nossas questões, ficamos muito felizes com esse encontro e desejamos boa sorte, né, que Deus abençoe nessa caminhada e, sendo vencedora, o G7 será aí, né, um parceiro, né, do próximo prefeito do município e, sendo eleita, pode contar conosco aí para conduzirmos essa questão aí para melhoria, né, da política e do desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado, viu, pela participação. Um grande abraço. Fique com Deus. Obrigada, gente. Estou à disposição. Tá joia. Tchau. Tchau. Um abraço.